Olá, querido aluno e aluna, professor Chicão, professor de Física. Hoje nós vamos resolver uma questão bastante interessante que envolve o conceito de intensidade de corrente elétrica nos níveis de ITA, IME, escolas militares como um todo. A questão trata de determinar o número de elétrons que percorrem um condutor, dado um gráfico que relaciona a corrente com o tempo. Mas para isso precisaremos usar uma ferramenta matemática que é a determinação de uma equação da reta, determinada por dois pontos. Então, se você ficou curioso em saber como fazer isso, fique até o final do nosso vídeo. Se não for inscrito em nosso canal, eu peço que se inscreva, ative o sino de notificações e compartilhe o vídeo. No final, se gostarem, deixe aquele like para nos ajudar. Então, vamos para a resolução da questão. E a questão diz o seguinte: a corrente elétrica em um condutor sólido pode ser entendida como o movimento ordenado das cargas elétricas, cuja intensidade pode variar com o tempo de acordo com o gráfico mostrado abaixo. Sabendo que a carga elementar, veja bem, carga elementar é uma informação inicial. Sabendo que a carga elementar vale isso aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, determine, eis o comando da questão, pessoal, o que ele quer no problema, ó, determine o número de elétrons que atravessa a seção reta do condutor entre os instantes 3 minutos e 12 minutos. Veja que nós temos um gráfico e neste gráfico estamos relacionando a intensidade de corrente elétrica na vertical com o tempo na horizontal. O primeiro cuidado que você tem que ter na hora de resolver esses problemas é observar se o gráfico, as grandezas estão em unidades do sistema internacional. Observe que aqui a corrente elétrica está em miliampere, enquanto que o tempo está em minutos. Portanto, esses valores de correntes devem ser multiplicados por 10 a menos 3. Mili é prefixo grego que indica 10 a menos 3, ou multiplicar por 0,01. Da mesma forma que o tempo está em minuto e esse tempo tem que estar em segundos. Portanto, eu vou multiplicar isso aqui por 60, esses valores na horizontal. Mas o que ele quer no problema é o número de partículas em excesso. Ora, vocês já sabem que a quantidade de carga de um corpo pode ser expresso da seguinte maneira: a quantidade de carga, que representamos por um Q maiúsculo, é igual ao número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Mas também nós já sabemos, e vocês também sabem disso, quando você tem corrente em função do tempo, a carga é numericamente igual à área limitada pelo gráfico. Então, eu posso escrever que essa quantidade de carga vai ser numericamente igual à área limitada pelo gráfico. E aí, inicialmente, você aí que está assistindo essa aula deve estar perguntando: bom, professor, então basta eu calcular toda essa área aqui e jogar na equação, porque a carga elementar nós temos. Como ele quer o valor de n, bom, se eu calcular essa área da figura toda, tranquilo, resolvi o problema. Mas tem um detalhe. Ele determinou, ele disse em que intervalo você tem que calcular essa área, que vai de 3 minutos a 12 minutos. Ou seja, olhando o nosso gráfico aqui, esse intervalo de tempo vai de 3 minutos, está aqui, ó, até 12 minutos. Mas se você olhar nesse intervalo de 3, que eu vou destacar aqui, ó, de 3 minutos até 12 minutos, eu tenho uma figura plana que não é conhecida nossa, mas eu posso fracioná-la. Eu posso fracioná-las em outras figuras, né? Como assim, Chicão? Ora, então vamos fazer o seguinte, ó. De 3 até 6, eu tenho essa figura plana que eu vou destacar aqui de azul, ó. Que figura plana seria essa, galera? Ah, Chicão, é um retângulo. Pronto, e a área do retângulo nós conhecemos, nós sabemos calcular, perdão. De 6 até 9, eu já tenho outra figura plana que eu vou destacar para vocês aqui de vermelho, ó. E que figura plana foi essa que eu formei aqui? Ah, Chicão, um trapézio. E cálculo de área de trapézio, vocês também já sabem fazer. E por último, que ele só quer até 12 minutos, né? Eu tenho essa outra figura plana aqui, ó, que eu estou destacando de verde. E que figura plana é essa de verde? Ah, professor, é outro trapézio. Beleza, quer dizer, eu tenho um retângulo, basta fazer base vezes altura, a base eu tenho, a altura também. O trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2, eu tenho essas informações.
E para o terceiro verde, que é base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. E o problema está aqui, galera. É que para fazermos essa área do trapézio verde, nós precisaremos conhecer a base maior. E vejam que aqui no problema ele não deu o valor dessa base maior. Ah, então eu já sei o seguinte, pessoal. Olha aí como a coisa não é tão fácil, tão simples assim. Então vou ter que primeiro calcular essa ordenada aqui, ó, o valor correspondente a 12 minutos que corrente elétrica está passando no condutor. Eu tenho que descobrir essa corrente, porque aí eu tenho esse lado maior, tenho o lado menor aqui, ó, tenho a altura, faço a área facilmente. Mas para fazermos isso aí, galera, vamos lá. Observe que esse segmento de reta que liga esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, até esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B, eu tenho uma reta. E o ponto que eu quero determinar aqui, ó, que é esse aqui, ele faz parte dessa reta. E lá da matemática básica, eu conhecendo as coordenadas de dois pontos, eu posso descobrir a equação que determina essa reta. Então vamos fazer isso. Vamos descobrir a equação dessa reta, para então descobrir quanto equivale essa ordenada aqui. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse gráfico. O que queremos descobrir é esse ponto aqui, ó. Bom, pessoal, vamos lá. Equação da reta, conhecendo dois pontos. Vocês sabem que a equação de uma reta, na matemática básica, ela é escrita da seguinte maneira. Y igual a AX mais B. Trazendo as coordenadas aqui, o eixo vertical seria o eixo Y, o eixo horizontal seria o eixo X. Portanto, esse aqui pode ser escrito como sendo I, que é a corrente, igual a A vezes T mais B. E aqui no nosso problema, nós vamos ter que essa corrente I vai estar em miliampere e o tempo T vai estar em minutos. Seriam as unidades para essas grandezas aí neste gráfico. Então vamos pegar aqui, para sabermos a equação da reta, basta conhecer as coordenadas de dois pontos. Vamos lá. Ponto A. Quais são as coordenadas tiradas desse gráfico? Quanto é o valor de I para o ponto A? É 100. Quanto é o valor de T? É 9. Agora para o ponto B, usando o mesmo raciocínio. Quanto vale o I para o ponto B? O I aqui ó, vale 1000. E o valor de T é 15. Agora eu vou usar essa equaçãozinha aqui ó, e substituir o I e o T em cada uma dessas situações. Fica, portanto, letra A, o I vale 100, que é igual a vezes T, o T é 9, então 9T, mais B. Não conhecemos o B. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o ponto B. O I agora vale 1000, que é igual a vezes T, então o T é 15, vezes A, mais B. Nesta aqui, pessoal, isso aqui é o valor de A, porque o T é 9, é 9 vezes A mais B. Veja que eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu posso montar um sistema e resolver isso. Então, para resolver, eu vou logo multiplicar isso aqui por menos 1, porque eu elimino B, ó. Então, multiplicando isso aqui por menos 1, essa equação agora vai ficar menos 100, que é igual a menos 9A menos B. Agora eu vou somar as duas equações. Quando eu faço isso, observem que este B com este menos B cai o problema. Resulta então 100, 1000 menos 9, Chicão, dá 900. Exatamente, 900. Que é igual a 15 menos 9. 15 menos 9 dá 6. 6 vezes A. Se eu isolo esse A, esse 6 está multiplicando, passa a dividir. Fica, portanto, 900 dividido por 6. Isso vai ser igual a A. Fazendo essa conta, fica então 900 dividido por 6. Isso dá 150. Pronto, encontrei o A que na equação da reta corresponderia ao coeficiente angular. Tendo o valor de A, eu substituo em qualquer uma dessas duas equações aqui e encontro o valor de B. Vamos substituir nessa aqui porque representa valores menores, então fica mais prático, né? Então aqui fica 100, que é igual a 9 vezes A, o A é 150, mais o B, eu quero descobrir esse valor desse B. Fica, portanto, 100, que é igual, vou multiplicar agora 9 vezes 150, e isso dá 1.350, aí mais B. Agora eu vou isolar o B, vai ficar igual a
Isso aqui somando vai subtrair, então ficaria 100 menos 1.350, sinais contrários. Então, isso aqui dá menos 1.250. Pronto, encontrei o coeficiente linear da reta. Tendo o coeficiente angular e o coeficiente linear, vamos agora descobrir o que nós queremos no problema, que é isso aqui, ó, o valor desse i, que está faltando aqui no gráfico. Ó. A equação agora fica i, que é igual a vezes t, o a foi 150, aí mais b, mas o b foi menos 1.250, então fica menos 1.250. Eu quero encontrar o i quando esse t for igual a 12. Eu vou desaparecer aqui da questão para a gente ter mais espaço. Fica, portanto, agora, o i é o que eu quero descobrir, igual a 150, que multiplica t, o t é 12 minutos, menos 1.250. Portanto, esse i, fazendo essa conta, você primeiro multiplica, depois subtrai. Isso dá 550 miliampere. Opa, encontrei a corrente então. Encontrei a corrente que estava faltando no problema. Vamos colocar esse valor lá no gráfico. Então, aqui no gráfico, esse termo que falta corresponde a 550. Então, agora sim, eu tenho todas as medidas necessárias. Temos sim. Mas ainda temos que ter um cuidado. O cuidado é o seguinte: eu vou ter que transformar essas grandezas aqui para unidades do sistema internacional. Vamos ver como é que fica então. Ora, de 3 para 6, de 6 para 9, de 9 para 12. Está aumentando de 3 em 3. Então, cada espaçozinho desse aqui corresponderia a 3 minutos. Mas nós queremos esse espaço aí em segundos. Cada minuto é 60 segundos. 3 vezes 60 dá 180. 180 segundos. E isso vai ser em cada um desses espaços. Ó. Agora aqui na vertical, tenho que multiplicar por 0,01. Multiplicar por 0,01 é a mesma coisa que dividir por 1000. Quando eu faço isso, então aqui vai ficar 0,1, esse aqui vai ficar 0,5 e esse aqui vai ficar igual a 1. Portanto, esse 550 aqui fica 0,55. E vamos aplicar esta equação aqui para o cálculo do n, que é o que nós queremos. Fica, portanto, n que multiplica. Isso é igual à área. E a área é a área disso tudo aqui. Ó. Primeiro, desse retângulo azul. Base vezes altura. Então, fica 180 vezes 0,5. Agora, mais, vamos para o trapézio vermelho. Base maior, que é 0,5, mais a base menor, 0,1, vezes a altura, que é 180. Tudo isso dividido por 2. Agora vamos fazer para o retângulo verde. Ou retângulo não, trapézio verde. Calma, professor. A base maior, 0,55. Mais, deixa eu afastar um pouco aqui. Mais a base menor, 0,1. Vezes a altura, que é 180. E tudo isso vamos dividir por 2. Agora, fazendo essas contas, fica n igual, vezes, 1,6, né, que é a carga elementar. Isso é igual a 180 vezes 0,5, isso dá 90, mais 0,5 mais 0,1 dá 0,6, vezes, aqui eu vou logo dividir esse 180 por 2, isso dá 90, aqui também eu divido 180 por 2, e dá 90, e continuando a minha questão, vai ficar vezes 90, mais 0,55 mais 0,1 dá 0,65 vezes 90. N vezes, aí a carga elementar, isso é igual. Fazendo essa conta aqui, eu vou multiplicar isso aqui, ó, depois multiplicar isso aqui, ó. Vai ficar então 90, né? Esse produto dá 54, esse outro produto dá 58,5. Agora eu vou somar esses três valores e aproveitar já passar esse 1,6, 10 a menos 19, que está multiplicando, passa a dividir. Ou é a mesma coisa que eu dividir os dois membros por 1,6 vezes 10 a menos 19. Portanto, esse n vai
vai ser igual a 202,5, que for o resultado desta soma aqui, ó, dividido por 1,610 a menos 19. Agora eu vou pegar esse 202,5 e vou dividir por 1,6. E essa potência de 10 vai para numerador, mudando o sinal do expoente. Quando eu faço essa divisão, isso dá aproximadamente 127. Quando essa potência sobe, eu mudo o sinal do expoente, fica 10 elevado a 19 positivo. Vamos agora só escrever isso aí em notação científica. A vírgula que está aqui ó, vai andar 2 casas para a esquerda. Quando eu movo a vírgula para a esquerda, eu somo no expoente a quantidade de casas que eu desloquei. 1, 2, 19 mais 2, 21 elétrons, que foi isso que ele perguntou. Quantos elétrons se moviam dentro desse condutor? E estaria resolvida aqui a nossa questão. E era isso que tínhamos para hoje, pessoal, para essa questão. Espero que vocês tenham gostado, uma questão bastante interessante, né? Exigiria de vocês um raciocínio matemático um pouco mais apurado, mas nada que vocês não consigam tirar de letra. Então eu agradeço imensamente a você que assistiu o vídeo na íntegra, que deixou aquela curtida e que se inscreveu em nosso canal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Fui!